Hello, guys. Now let's see prepositions of place. Então, agora nós vamos ver as preposições de lugar. Lembrando que as preposições são essas palavrinhas, né, que vai ficar entre o sujeito e o objeto, ou algum verbo e algum objeto. Vai estar aí no meio das frases, né, para juntar essas, enfim, para juntar essas palavras, né? Então, basicamente, por exemplo, no, na, em. Ou então, aqui, né, como de lugar, a gente vai ver então embaixo, em cima, ou seja, a gente vai ver aí a relação do gato com a caixa, né? Então, o gato está embaixo da caixa, está em cima, está na frente, está do lado. Isso são preposições de lugar, né? Ou está dentro, ou está, enfim. Então, vocês vão entender melhor como que funcionam essas preposições com relação a lugar. Caso vocês não tenham visto, vejam ou até revejam a aula de preposições de tempo, para vocês até entenderem melhor o que são preposições e como utilizar em cada caso. Mas vamos lá. Então, ó, basicamente, o in, então ele vai significar dentro. Ou seja, the cat is in the box. O gato está dentro da caixa. Or inside the box. On, então, quando se trata de lugar, geralmente ele vai ter a ver aí com uma superfície. A tradução mais exata seria sobre, tá? Ou seja, está em cima, está sobre algo. Então, e basicamente, geralmente tem a ver aí com chão também, piso, superfícies. So the cat is on the box. O gato está em cima, né? Está sobre a caixa. Por isso que é a frase clássica, né? The book's on the table. O livro está em cima, né, da mesa. Então, under, ao contrário, seria sob ou embaixo, né? In front of, vocês vão repetir desse jeito, tá? Em vez de vocês falarem in front of, fala in front of. So the cat is in front of the box. O gato está na frente da caixa. Behind, atrás. Deixa eu até mudar o vídeo aqui para vocês poderem ver. Então, so the cat is behind the box. Está atrás da caixa. Next to, ou seja, o gato está ao lado, né? Basicamente, está próximo. Mas next em inglês, ele significa próximo no sentido de seguinte. É até usado, por exemplo, em filas de atendimento, falar assim, next, ou seja, próximo, né? Seguinte. Então, se eu falo someone lives next to me, então eu estou falando que alguém mora do meu lado, né? Ou seja, a casa seguinte é o meu vizinho. Above, que seria acima, ou seja, está um nível acima, geralmente não tem contato com a superfície. Eu poderia falar também, the mirror is above the sink, então o espelho está acima da pia, ou seja, está um nível acima, né? E o below, contrário, então seria abaixo, também sem contato com a superfície, um nível abaixo, né? Is below. Between, entre, geralmente entre duas coisas. So the cat is between the boxes. O gato está entre as caixas, está no meio delas, né? On the left, à esquerda. Opposite, oposto. Então, geralmente assim de frente, né? Está oposto a algo. E on the right, à direita. Agora, então, in on yet, mais específico aí nos usos com relação a lugar, lembrando que vocês podem ver aí, pode ser que vocês vejam outros usos para in on yet, mas quando se trata de lugar, geralmente a gente vai ter, assim, essas diferenças, tá? Lembrando que, assim, o sentido entre essas preposições são bem parecidas até. Então, caso você utilize errado em algum caso, é como se eu falasse, em vez de falar ele está no sofá, é como se eu falasse ele está em sofá. Então, fica um pouco estranho, mas dá para entender o contexto. Então, não precisa ficar tão neurótico com isso. Lembrando, pratiquem o máximo possível, ou seja, leia, escreva em inglês, escute, fale, que vocês vão se acostumando até de forma automática. Depois, vocês não vão nem lembrar dessas regras, vocês vão se acostumar como soa, né? Como soa mais correto. Enfim, então, ó, in, basicamente, ele vai ter o sentido de entre. Então, geralmente, para lugares mais fechados, ele sempre vai ter, quase sempre vai ter um sentido de dentro de algo, tá? Com relação a transportes, também vai ser usado para transportes menores, que geralmente a gente vai sentado. Por exemplo, taxi, helicóptero, car. Então, carro, táxi, helicóptero, transportes menores que a gente vai sentado. Mas aqui, for example, the documents are in the file. Então, os documentos estão no arquivo, ou seja, estão dentro, né, do arquivo.
On, então, geralmente, como eu falei, ele vai ter sentido de em cima, sobre, também vai ser usado em transportes, vai ser usado, então, para transportes que você pode ficar em pé, por mais que seja também fechado, digamos, né? Por exemplo, avião, trem, ônibus, são transportes que você pode ficar de pé. Então, que você consegue circular, né? Que você consegue ficar de pé, você pode até andar dentro desses transportes, você vai usar on, e também que você senta em cima, né? Então, motorcycle, bicycle, horse, elephant, então, né? Bicicleta, moto, cavalo, elefante, a gente vai usar on, porque você vai ficar em cima, né? Você não vai ficar dentro. Mas então aqui também, né, com coisas mais comuns. Então, Peter put his mug on the shelf again. Então, Peter colocou a sua caneca na prateleira novamente, mas quer dizer que ele colocou em cima, né? A prateleira é uma superfície que ele colocou em cima. E o at, então, geralmente ele vai indicar um ponto mais específico, ou aqui está junto a algo, né? Está bem ali, digamos. Então, se eu falo at the door, quer dizer que a pessoa está ali na porta, está ali parada na porta, né? Então, for example, no one was at the station. Então, não tinha ninguém na estação. Ou eu vou usar at the bus stop, no ponto de ônibus, at the corner, na esquina. Então, geralmente, quando eu estou indicando algum ponto mais específico. Aí, agora, assim, com relação a endereços, vocês podem visualizar o in como algo maior, mais amplo. Então, vai ser usado para continentes, países, estados, cidades ou bairros. Já o on, um pouquinho menor, então vocês vão usar para ruas, avenidas, estradas e andares também. Então a gente vai usar on the floor quando eu me refiro também que algo está no chão, está no tapete, né? Está no chão, mas também andares de prédio, que também se chama floor em inglês. Então, aqui o exemplo, né? The office is on the second floor. Então, o escritório está no segundo andar. Então, quando eu falo, né, andares de prédio, eu também vou usar on e especificar o andar, né? On the floor. E o at para casas, então, como eu falei, até mais específico. Então, quando eu falo o número da casa também, ou seja, eu moro naquela casa, né? Ou estou me referindo àquele ponto naquela rua. Então, quando eu coloco o número da casa também, eu vou usar at. Mas, se eu falo apenas o nome da rua, né? Então, ele mora, eu poderia falar que se eu moro na rua Blaine, eu falaria I live on Blaine Street. Agora, como eu coloquei aqui o número da casa, eu vou falar at 55. Mas, enfim, vamos ver os exemplos aqui, ó. Então, I live in São Paulo, Brasil. Então, eu moro em São Paulo, ou então I live in Brazil, né? Eu posso falar, eu moro em São Paulo, I live in São Paulo, ou I live in Brazil, ou I live in São Paulo, Brasil. Então, quando eu falo de cidades, né, novamente, quando eu falo continentes, países, estados, cidades ou até bairros, eu vou usar in, que eu moro ali dentro daquela cidade, daquele estado, enfim. On, então, como eu já tinha lido o exemplo, e o at. Então, I live at 55 Blaine Street. Então, eu moro na rua Blaine, número 55. Lembrando que depois também vocês vão ver, ou se não viram ainda, vocês vão ver a aula também, ou até me chamem, que a gente vê isso nas aulas ao vivo, como então formar o endereço em inglês. Ou seja, em inglês vocês vão colocar primeiro o número da casa, depois o nome da rua, e o termo street or avenue no final, né? Então fica a rua Blaine, eu vou falar Blaine Street. Se fosse Avenida Blaine, então é Blaine Avenue. Então, enfim, depois vocês vão aprender isso com detalhes. Above, então, como eu tinha falado, né? Vai ser acima. Então, the eagle is flying above the sky. Então, a água está voando acima do céu. Então, até poderia colocar aqui isso como sobrevoar, né? Então, to fly above vai formar sobrevoar em inglês. After, então, depois, lembrando que geralmente é muito comum vocês usarem para tempo, né? Então, eu fiz tal coisa depois de outra coisa, enfim. Mas também pode ser usado até como lugar desta forma. You will see the bookstore after the coffee shop. Então, você verá a livraria depois da cafeteria. E among, que então vocês tinham visto between, que vai ser entre duas coisas. Among vai ser entre mais de duas coisas, ou seja, a partir de três coisas ou mais. So my mother is among the other students. Então minha mãe está entre os outros alunos. Então ele vai ser também significar entre,
mas quando eu me refiro a três coisas ou mais. Around, que vai ser então ao redor. There aren't many trees around the city. Então não tem muitas árvores, não há muitas árvores ao redor da cidade. Over, então o over então, vocês vão ver na preposição de tempo como se fosse assim, pelos próximos dias, nos próximos meses, algo assim. Mas em inglês, então, com relação a tempo, com relação a lugar, desculpe, né? Com preposição de lugar, vai ter esse sentido de acima também, mas é como se fosse algo que cobre, tá? Geralmente algo que está por cima, poderia falar assim também. So the book is over that shelf, então está acima ali, né? Está por cima daquela prateleira. Near, então perto também. So that shop isn't near. You will need to take a bus. Então, aquela loja não está perto, não está próxima. Aí, próximo no sentido de perto mesmo, né? Você precisará pegar um ônibus. You buy, então, leave your shoes by the door. Então, deixe os seus sapatos na porta, né? Ali junto à porta. And that's it, guys. Eu sei que vão ter sentidos aí que podem confundir vocês. Se ficou alguma dúvida, me chamem, estou à disposição. Ou então, pesquisem com mais detalhes, porque, novamente, eu fiz aqui um resumo. Às vezes tem preposições que vocês vão ver mais de outro uso, mais de outro sentido, ou talvez não ficou muito claro. Mas eu tentei fazer um resumo aqui só para vocês entenderem um pouco melhor como que a gente vai utilizar com relação a lugares. Mas se vocês precisarem, se ficou com dúvida de algum sentido, pesquise, veja outros usos dessa preposição que você ficou em dúvida. É sempre bom vocês terem essa proatividade também. Pesquise, mas cuidado com o tradutor, como eu sempre digo. Pesquisem outros sites, né? Vejam outros exemplos, vejam vídeos também, para vocês estudarem mais a fundo. Ou sempre podem me chamar, que eu estou sempre à disposição. E, claro, pratiquem, né? Continuem praticando através dos exercícios mesmo, que vocês vão se acostumar. Essa aula é só para orientar vocês. So that's it. Thank you and see you next class.